Jornalista ameaçado por Menin. Neste vídeo você vai entender toda essa treta entre Rafael Menin e Guilherme Frossar e vamos falar algumas verdades sobre tudo isso que está acontecendo nos bastidores do Galo. Quer saber sobre tudo isso? Então assista até o final, já deixa aquele like agora, ajuda demais o nosso trabalho. Curte o vídeo, tamo junto, obrigado pelo like. Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, verifica aí se você está inscrito. Tudo isso ajuda demais o nosso trabalho, obrigado. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento de Limpa Nome S.A. Tá com o nome sujo, sem crédito aí no mercado, SPC, Serasa? Limpe seu nome agora mesmo, limpamos seu nome, blindamos seu CPF por 1 ano, aumentamos seu score e tudo com garantia em contrato dentro da lei de forma legal. E o melhor, tem promoção de fim de ano, mas vai acabar nos próximos dias. Então corre e limpe seu nome agora mesmo, link na descrição do vídeo. E Instituto Céspedes, calvície tem solução. Transplante capilar, atendimento exclusivo e personalizado é apenas no Instituto Céspedes. Eu vou fazer esse mês, né, o transplante capilar, e na barba também, você pode fazer também, para ter aquela barba mais cheia, eu vou fazer e vai ser sensacional, né? Tô muito ansioso aí porque Instituto Céspedes, você conhece, sabe da qualidade que é realmente espetacular. Transplante capilar, Instituto Céspedes, link na descrição do vídeo. Bom, vamos começar, né, explicando toda essa situação e depois nós vamos dar nossa opinião sobre tudo isso que vem acontecendo no Galo. Tudo começou, obviamente, com a perda do título da Libertadores. Se o Atlético tivesse vencido a Libertadores, né, nada disso teria acontecido. Disso que a gente está vendo agora, que nós vamos falar hoje, nada disso teria acontecido. O Atlético perdeu a Libertadores, perdeu todos os títulos importantes esse ano e as críticas vieram, né? As críticas vieram e são críticas justas. E tudo começou com esse post do Rafael Menin no dia 2 de dezembro, com essa nota em que ele diz: afinal, por mais que o momento seja dolorido, é fundamental ter frieza para lembrar que esse projeto é de longo prazo, focado em colocar o Galo sempre nos patamares mais altos, enfim. Ele fez uma nota, né, falando aí pro torcedor da tristeza, do sentimento de ter perdido os títulos, né, e no final, é hora de refletir e planejar os próximos passos, os torcedores são a razão do Atlético existir, nós somos o Galo, enfim. O torcedor, se você pegar aqui os comentários desse post, muitos torcedores criticaram, não se sentiram representados, enfim, não viram verdade. Muitos torcedores, você vê, é só pegar os comentários, não viram verdade na nota, acharam uma nota muito fria, enfim. E aí, depois disso, o Frossar postou esse texto, né, fez esse texto, essa crônica no portal O Tempo, intitulado Sem Libertadores, Sem Alma e Sem Noção da Realidade, onde ele critica muito esse post do Rafael Menin, né, onde ele faz críticas aí fortes, né, críticas realmente pesadas, com relação aos bastidores do Atlético, o tratamento dos donos do Atlético com relação à torcida, enfim, fez muitas críticas aí, no meu ponto de vista, críticas justas, merecidas, mas fez críticas pesadas. E aí aconteceu o seguinte: após isso, o Rafael Menin procurou o Frossar no WhatsApp e aí vamos ver a explicação do Frossar sobre o que aconteceu. Vamos lá. Isso aqui eu jamais exporia se eu tivesse a opção de responder e de resolver internamente, numa conversa normal entre um dirigente, nesse caso um dono de um clube, e um jornalista. Porque é uma conversa particular. Agora, como eu fui bloqueado, eu estou trazendo esse episódio pra cá. O Rafael Menin, um dos donos do Atlético, me mandou a seguinte mensagem, encaminhou meu texto e mandou: rapaz, a vida vai te ensinar que o mau caráter nunca vence no longo prazo. Eu tentei explicar pra ele que isso aqui não tem nada a ver com caráter. Nada a ver com caráter. E ele disse: entenda como você quiser, daqui a uns anos talvez você tenha uma melhor compreensão. E me bloqueou na sequência. Então assim, primeiro, repito, isso aqui não tem nada a ver com caráter. Nada a ver com caráter. Pelo menos não o meu. O que existe no meu texto, que eles ficaram incomodados, é uma cobrança por uma promessa que eles fizeram enquanto donos do clube. Eu não falei que, lá em 2001, o Rafael Menin prometeu construir tantos prédios e construir... Não, porque não é sobre isso o meu trabalho. O que eu falei foi prometer uma potência mundial em 2025, 2025 nós estamos fora da Libertadores. E ainda assim eles tiveram a cara de pau de, no dia seguinte, praticamente, da perda da Libertadores, vir com um textinho pronto, que parece ter de inteligência artificial, pedindo apoio da torcida.
Eu critiquei isso, o que pra mim, no meu entendimento, como setorista, jornalista, setorista do Atlético, é uma falta de noção da realidade. Não é uma crítica pessoal e definitivamente não é nada que diz uma vírgula sobre o meu caráter. Eu estou trabalhando, eu estou falando o que eu acho que é relevante sobre o clube que eu cubro. Pelo amor de Deus, gente. Agora, se eu não puder fazer um texto crítico sobre a postura dos donos do clube, que a partir daí eu tenho que receber mensagem no WhatsApp falando do meu caráter, ou, enfim, entendam como quiser, né? Eu e vocês também. E tomar bloco no WhatsApp, porque eu... Cara, pelo amor de Deus, que mundo a gente tá vivendo, gente, em 2024. Os caras, eu não sei quem foi, ligaram na ESPN pra encher o saco da ESPN, cobrando que o Mário Marra cobrasse coisa de Alexandre Calil. Pô, gente, pelo amor de Deus. Isso é uma pequenez. Esquece Alexandre Calil, gente. O Alexandre Calil não é político mais, não é presidente do clube mais, até um lugar de prato que ele devolveu. E outra, vocês não são editores de ninguém, não. Vocês não determinam o que a ESPN pergunta, o que eu publico. Acordem pra vida, vocês são donos do Atlético. Façam uma gestão positiva no Atlético, que os elogios virão. Vocês acham que eu prefiro ficar aqui passando raiva, criticando, cornetando, do que elogiar, parabenizar? É óbvio que não. Eu adoraria estar aqui durante a live o ano inteiro só elogiando, comemorando o título, quando os caras só acertaram, contrataram bem, investiram, fizeram o que prometeram fazer. Meu sonho é isso, velho. Quero que o Atlético ganhe. Além de jornalista, eu sou atleticano. Bom, tá aí. Eu fico muito à vontade para falar sobre esse tema, sobre isso que aconteceu, porque assim como o Frossar, que ele é um jornalista formado, mas ele escolheu algo que eu também escolhi desde 2011, quando comecei com a Web Rádio Galo, junto com meu irmão Eduardo Guerra, eu escolhi ser 100% independente. Desde 2011, eu sou enfim, muitos falam aí blogueiro, eu não gosto dessa palavra influenciador, mas enfim, um produtor de conteúdo do Atlético, né? Um torcedor que produz conteúdo na internet, eu escolhi esse caminho de ser independente, de falar aquilo que eu penso, e em muitos momentos eu acredito que sim, eu exagerei, né? Usei palavras fortes, que às vezes pode ter sido um exagero em algum momento, mas eu nunca pequei pela omissão, né? Sim, pelo excesso. Já cobrei diretores, presidentes, agora donos de SAF, sempre com independência, porque eu não negocio e nunca vou negociar a minha opinião, aquilo que eu penso. Eu acho que não teria motivo de você ter um trabalho com opinião, sendo que você não pode dar a sua opinião. Então eu sempre cobrei muito aqui, inclusive esse ano, no meio do ano, eu era taxado como o corneta, né? Quando eu cobrei muito, quando muitos estavam tranquilos e eu estava lá cobrando reforços, a gente não tem elenco para ganhar título, mas eu era o corneta, eu não era atleticano, esse cara não é atleticano, esse cara só sabe cornetar. O que eu mais ouvi nesses mais de 10 anos é isso, né? Que eu sou o corneta, que só reclama, que nada tá bom. Então eu fico muito à vontade, né? Fico muito tranquilo para poder comentar e falar sobre isso que aconteceu com o Frossar, porque eu sei que esse é o pensamento do Frossar, e eu valorizo, respeito, admiro muito isso. O Frossar trabalhava na Globo, né? Então ele não podia fazer esse trabalho. Depois ele agora tem um trabalho independente aí na internet e ele escolheu falar o que pensa, ser independente, não se curvar a nada. Então valorizo demais o Frossar por isso. Por isso que o texto dele, por exemplo, e eu li, é um texto realmente muito forte, né? Dizendo aí que o Rafael Menin estaria chamando, achando que os torcedores são otários e tudo. Fez uma crítica muito forte, muito forte. Então eu valorizo demais isso, viu, Frossar? Valorizo muito, porque eu faço isso aqui desde 2011. Já sofri bastante com isso. Estaria numa situação muito melhor se eu escolhesse fazer de outra forma. Muito melhor que eu falo financeira e tudo. Porque assim como, pelo visto, né, tá muito claro que o Rafael Menin, por exemplo, não gosta do Frossar, né? O mesmo acontece comigo, tá, gente? Só para você saber. Com relação aos donos da SAF do Atlético, tirando o Rubens Menin, que é um cara muito tranquilo. É impressionante. O Rubens Menin, realmente, ele é um cara muito tranquilo. Enfim. Dito isso, vamos analisar o seguinte. Vamos começar, então, a analisar o que trouxe o Frossar, né? Que isso está sendo muito comentado. Da conversa ali que o Frossar expôs, da conversa privada ali que ele teve com o Rafael Menin.
O Rafael Menin mandou para ele o link do texto, ou seja, ele leu o texto do Frossard e diz: rapaz, a vida vai te ensinar que o mau caráter nunca vence no longo prazo. Talvez ele estivesse dizendo que o Rafael Menin, ele não é um mau caráter porque ele venceu no longo prazo. Talvez ele estivesse dizendo isso. Muitos interpretaram que ele estaria dizendo que o Frossard é um mau caráter, enfim. E aí o Frossard respondeu: não tem nada sobre caráter, Rafael. E aí o Rafael Menin respondeu: entenda como você quiser, daqui a alguns anos talvez você tenha uma melhor compreensão, e bloqueou o Guilherme Frossard aí no WhatsApp. Eu não acho que teve censura, como alguns estão falando. O Frossard vai continuar fazendo o trabalho dele aí na internet. Eu não acho que foi uma ameaça. Muitos acham que pode ter sido uma ameaça velada. Pode talvez ter sido, eu não acho. Eu acho que foi uma certa intimidação. Aí sim. Sabe aquele negócio do tipo: eu tô de olho, tá? Eu tô de olho aqui no que você tá fazendo. E aí foi lá e mostrou a insatisfação dele, o Rafael Menin. Porque, por exemplo, às vezes acontece, né? E acontece com muitos jornalistas, de um dono de clube, um dirigente, procurar, mas para explicar. Aqui não foi o caso. Porque o Rafael Menin poderia ter procurado o Frossard para dizer: o Frossard, é o seguinte, eu não gostei do seu texto, eu achei ele muito exagerado, eu nunca, por exemplo, poderia falar, nunca achei que o torcedor quis fazer o torcedor de otário, nada disso, na verdade o que eu quis dizer foi isso, isso e aquilo. Ele poderia ter explicado, procurado o Frossard para dar a versão dele, explicar o Frossard, e talvez o Frossard numa próxima live dissesse ainda numa boa, falando: gente, ó, o Rafael Menin, o dono do Atlético, me procurou aqui numa boa, explicou o lado dele, da nota, que ele não quis chamar o torcedor de otário, que na verdade ele estava dizendo isso, isso e aquilo, e tá tudo certo. Mas ele preferiu agir dessa forma. Só que aí, vamos lembrar que não é só isso. Não é só por essa questão do Frossard. Como ele bem disse, atualmente nós temos aí a cara do Fred Melo Paiva sendo apagada no muro alvinegro, que eu disse aqui que foi um absurdo, sem a menor necessidade, do nada, né? Porque ninguém falaria do muro alvinegro ali com o Fred Melo Paiva. Aí, de repente, todo mundo falando, né? E foi ordem de cima, tá? Informação é que foi ordem, sim, de cima, para apagar o rosto do Fred Melo Paiva, que é um crítico dos donos da SAF. Né? Parece que apagaram também, ele teve que excluir, né, um texto dele lá no estado de Minas. O Mário Marra, recentemente, trouxe aí que eles ligaram para a ESPN porque ele entrevistou o Calil, e aí eles ligaram para a ESPN, né, reclamando porque o Mário Marra não tinha questionado, sido mais incisivo com o Calil. E aí, segundo o Mário Marra, no final, ele diz claramente que pediram a cabeça dele, mas que não rolou. Né? Que eles, obviamente, a ESPN não iria demitir o Mário Marra, mas que teriam pedido a cabeça dele, que para mim é um completo absurdo. Teve a questão do Tanaka, também bloqueado lá no Twitter. O Betinho, que eu achei isso inacreditável. O Betinho foi também bloqueado aí no Twitter. E aí, como eu acabei de citar a questão do Mário Marra, eles reclamaram que o Mário Marra não teria cobrado do Calil, feito perguntas mais fortes ao Calil. Eu sei que eles não gostam, mas vamos falar uma coisa importante sobre Calil e aqui deixar claro que não tem nada a ver de Calilzete, tem nada a ver de comparar um com o outro, ficar, ele era melhor, ele é pior, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o seguinte: o Calil, mesmo com os seus erros e tudo, algumas coisas ele ensinou. Algumas coisas o Calil ensinou. E que eu acho que hoje a gente tem que dizer aqui, porque é preciso que isso aconteça no Atlético hoje. Essas lições que o Calil trouxe. Primeiro, por que o Calil ele era idolatrado pela torcida na época? E não foi por conta de Libertadores não, tá, gente? Porque eu acompanhei na época, antes do Atlético ganhar Libertadores, o Calil já era uma, entre aspas, celebridade na torcida. Já era ovacionado na torcida. Sabe por quê? Primeiro, o Calil, ele sempre pensou grande. O Calil trouxe um dos maiores jogadores da história do futebol. Ele trouxe para o Atlético. Ele trouxe o Ronaldinho Gaúcho, ele pensou grande. Aquele título de 2013 não é em vão.
Mas o mais curioso é que os donos da SAF do Atlético, eles também pensaram grande em 2020 e 2021. Pô, trouxeram o Hulk, tiraram o Nátio Fernandes do River Plate, gente. O Nátio era o melhor jogador do River Plate. Todo ano ele era o melhor meia da Libertadores e eles tiraram o cara do River Plate. Trouxeram o Diego Costa, que hoje está mais banalizado aí no futebol brasileiro, né? Mas era o Diego Costa, vindo da Europa. Montaram aquele timaço, tiraram o Alonso do Boca Juniors, tinha acabado de ser campeão argentino, um zagueiraço do Boca Juniors, tiraram o cara do Boca. Investiram o Arana, trouxeram o Arana em 2020 ali, investiram, montaram um timaço, trouxeram o Cuca e os frutos vieram. E de 2022 para cá, isso acabou, isso é que eu não entendo por quê. Aquela sede de título em 2020 e 2021, em 2022 parece que foi tipo assim, já ganhamos, contente-se aí, tá tudo bom, agora a gente não precisa ganhar mais, porque nós já ganhamos, nos agradeçam eternamente. Não é assim que funciona. O Real Madrid é o maior clube do mundo, não é à toa não. Ele acaba de ganhar uma Champions, no outro ano já tá assim, vamos ganhar a próxima. Chega, já ganhou, essa aqui já foi, eu quero a próxima. Então isso é muito curioso, porque pensaram grande, mas de repente 2022 para cá, esse ano nós não ganhamos um título de expressão, porque no final o Milito teve que colocar o Allan Kardec em campo. Quando que como eu disse, era taxado de corneta, não é atleticano, só fala mal, tava lá cobrando reforço. Cadê os reforços? O elenco é fraco, o elenco é mediano, é medíocre. Eu falo, cadê os reforços? E no final das contas, o Milito, que também cometeu muitos erros e tudo, mas levou a gente em 2 finais, teve que contar com Allan Kardec nas 2 finais para ser a salvação. Então, isso é algo que o torcedor hoje está cobrando e vai cobrar muito, eu vou cobrar muito, é essa sede de títulos, que eu não sei por que acabou. Então esse é o primeiro ponto. Calil sempre pensou grande. Por isso que ele era eu acho ainda um ídolo da torcida. Segundo ponto, o Calil, e isso é muito importante, ele nunca se colocou maior que o clube e nunca se colocou maior que a torcida. Pelo contrário, né? Ele respeita e respeitava demais o torcedor. Tanto é dos tweets dele, ele falava, a torcida mais chata do Brasil e tudo. Mas ele sempre se colocava como o torcedor. O Calil nunca se colocava acima do torcedor. Ele não se achava melhor, ele não se achava mais importante. Ele era, né, quando era presidente do Atlético, ele era um torcedor assim como eu, assim como, enfim, qualquer torcedor de arquibancada. Ele se colocava como um torcedor comum. Só que ele tinha caneta, ele contratava. Mas ele não se colocava acima do clube e nunca se colocou, nunca vi ele se colocando acima do torcedor, como se ele fosse mais importante. E isso é o que parece hoje. Parece que nós somos os clientes, somos os meros torcedores, pobrezinhos torcedores. Então isso vocês precisam rever. Porque aí entra a terceira questão do Calil, que é o torcedor se sentia representado pelo Calil. Porque ele também defendia o clube, ele defendia o torcedor, defendia o clube. E é isso que muitas vezes eu vejo o torcedor reclamando nas redes, não se sentem representados. Então, eu acho que, e essa crítica aqui, sei que também obviamente não vão gostar, mas é como eu disse, se é justo, eu sempre me pautei por ser críticas justas. Muitas vezes não foram, eu acho que algumas vezes aí me excedi, exagerei, faz parte. A gente vai amadurecendo, vai aprendendo. Mas eu sempre penso o seguinte, a crítica é justa? É. Então a gente tem que fazer. Vamos fazer, vamos falar. Porque a gente critica e esse é um ponto muito importante que os donos da SAF do Atlético precisam entender de uma vez por todas. De uma vez por todas. Ninguém tá querendo mal de vocês, tirando obviamente meia dúzia de xiita aí no Twitter e tudo, porque eu não vou entrar nessa de ficar chamando aí igual alguns
querem que fiquem chamando aí de 4 ratos, essas. Eu não vou fazer isso. Aqui tem respeito. Eu respeito muito os donos da SAF do Atlético, mas eu vou cobrar. O que eu achar justo, eu vou cobrar. Então, os donos do Atlético precisam entender que o torcedor não quer o mal deles. Pelo contrário, nós queremos... O torcedor, gente, se o Atlético tivesse sido campeão da Libertadores, como eu disse, nada disso aqui estava acontecendo agora. Não tinha ninguém falando de mensagem, de matéria, até mesmo de Mário Marra, do que é um absurdo que ele falou, né? Da denúncia dele, que é um absurdo alguém ligar para uma redação e pedir a cabeça de alguém, mas ninguém estaria falando disso, sabe por quê? Porque o torcedor estava feliz, estava comemorando, e no final das contas, quer saber a verdade? É isso que o torcedor está preocupado. O torcedor quer saber, cadê um time forte para ele torcer? O torcedor quer título, o torcedor quer ser campeão, quer se sentir valorizado também. Mas no final das contas é isso. Se o Atlético tivesse sido campeão, nada disso estaria acontecendo. Mas enfim, então precisam entender isso. Que nós não queremos o mal de vocês. A gente não está criticando para destruir, eu pelo menos, e eu acredito que o Frossar também, não esteja criticando para destruir, está criticando para tentar construir, para melhorar. Melhorar aquilo que precisa, e tem muita coisa que precisa. Então entendam isso. Dá uma respirada, baixa a bola, segura, dá uma segurada, calma. Entenda que eu sei que alguns, uma meia dúzia aí, querem destruir. Eu sei. Esses aí, esquece. A esmagadora maioria quer estar feliz com vocês. Quer poder dizer de novo, vovô Menin, como lá atrás, pô, vovô Menin, não sei o que, a brincadeira, todo mundo quer estar feliz com o Atlético e não estar aqui cobrando. Você acha que eu estou feliz de estar aqui cobrando? Não, eu queria estar aqui louco de alegria, porque amanhã tem Atlético e sei lá quem aí, nem sei o adversário mexicano, porque também não me interessa mais nesse Mundial, Intercontinental. Eu queria estar agora ansioso pelo jogo de amanhã. Mas não, eu estou aqui tendo que criticar. Olha que merda. Enfim, e por fim, quando eu falo dessa questão de que o Calil defendia a instituição e defendia o torcedor, para finalizar meu comentário aqui e trazer, inclusive, algo que o Fael disse, vou terminar com o que o Fael disse, que para mim vai fechar com chave de ouro. Mas o que mais me incomodou nessa temporada, e que mostra muito bem essa questão de não defender o torcedor, não foi nem a questão aí do Frossar, a questão do Mário Marra, dos blocos aí, nada disso. Né? Obviamente tirando os títulos que nós perdemos, mas o que mais me deixou indignado esse ano, e que eu falei muito aqui, foi o que aconteceu com relação ao André Lamounier. Porque quem não se lembra, teria uma ação na arena, onde 2 torcedores aleatórios seriam contemplados a tirar uma foto e ter uma chuteira, se eu não me engano, do Bernard, que é um ídolo. Por mais que ele tenha jogado mal esse ano, não deixou de ser ídolo, é um ídolo. Campeão da Libertadores, um ídolo que voltou. E o torcedor chegou mais cedo, o torcedor estava ansioso, queria muito ter uma foto, ter uma lembrança ali com o Bernard. E o André Lamounier foi lá e colocou o filho dele e um amigo para tirar essa foto, né? Ou seja, o torcedor foi enganado naquele dia. E eu não vi até hoje nenhum de vocês até hoje, nenhum deu uma declaração defendendo o torcedor. Isso para mim me revolta. É revoltante saber que no final das contas vocês fizeram de tudo para defender o André Lamounier, para que ele saísse por cima, elogiando, quando na verdade tinha que ir nos microfones e falar: isso é inaceitável, não admitimos isso com o torcedor. Enganar o torcedor, fazer essa sacanagem com o torcedor. E aí, como eu disse, não é questão de comparar não, mas é por isso que muitos falam tanto do Calil, porque eu tenho certeza absoluta que ele defenderia os torcedores. Defenderia a instituição pelo que fizeram, pelo que foi feito, mas defenderia os torcedores. E isso até hoje não foi feito. E para mim isso é uma vergonha. É uma vergonha. Para mim esse caso foi o mais sério de todos.
porque fizeram uma baita sacanagem com o torcedor e ninguém veio a público bater na mesa e falar com o torcedor. Eu não aceito brincar com a emoção do torcedor, com o sentimento do torcedor. Então, eu acho que todas as críticas que eu fiz aqui durante o ano e que eu fiz agora são críticas justíssimas. E vamos continuar cobrando que aquilo que eu falei lá atrás, que voltem a pensar num Galo gigante, num Galo que contrata o cara top, que todo mundo se assusta, mas que pensa grande, que reforça, tira jogador grande de time grande e que reforça e que quer o Galo campeão. Porque pensaram assim há poucos anos atrás e agora acabou. Então, torcedor, é isso. É isso que eu queria dizer aqui para os donos da SAF, né? Eu como atleticano, como torcedor, é isso que eu tenho a dizer aqui a todos vocês. O vídeo ficou gigante, mas não tem problema não, né? Importante mesmo é poder falar tudo isso que eu penso, como sempre fiz. E para finalizar com chave de ouro, tá aí o que disse o Fael após o que o Frossar trouxe, né? Aí o Fael disse o seguinte: o que vem acontecendo no Atlético nos assusta. Vídeo do Mário Marra, print do Frossar, além dos bloqueios sofridos por diversas pessoas, como o Betinho. Colocavam como principal vantagem poder bater na porta dos donos atleticanos. A porta fechou. Para mim, não tem mais absolutamente nada a ser dito com relação a isso. Vamos pensar, porque o torcedor não está contra vocês, não. O torcedor não está contra vocês, não. Tá certo? Eu, pelo menos, não tô. Eu não tô contra vocês, não. Mas a gente tem que cobrar, porque eu sempre disse aqui, eu defendo muito essa camisa, defendo muito esse escudo, essa instituição. Nunca vai vir torcedor de outro time aqui, de Flamengo, de Corinthians, do que for, querer menosprezar isso aqui, não. Comigo não, irmão. Comigo não. Eu cobro muito porque eu sei o tamanho disso aqui. E esse clube é gigante. Eu aprendi esse clube sendo um clube gigante. E eu vou cobrar sempre. Porque o dia que eu achar que esse clube é um clube mediano, eu fecho com tudo, entendeu? E aí pra mim já deu. Porque esse clube, pra mim, ele é, e eu sempre vou cobrar, clube gigante. É potência mundial mesmo que eu quero. É isso que a gente merece. É isso que o torcedor atleticano merece. Quero saber a sua opinião sobre tudo isso? Comenta aí. Antes de encerrar, deixa eu falar para vocês da Frutos de Goiás. Venha ser um licenciado da Frutos de Goiás em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. É uma ótima oportunidade de você empreender, né, e ganhar dinheiro. Por quê? Frutos de Goiás, você vai ter aí os melhores sorvetes, picolés, açaís e pode abrir a loja pagando parcelado. Gente, é espetacular. Aproveite. Link na descrição do vídeo. Tamo junto. Deixa o like no vídeo aí, quem gostou. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, pessoal. Fui!